Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, vinculado à Aliança Espírita Evangélica. Nós estamos fazendo nosso estudo contínuo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Então nós estamos aqui ainda no primeiro capítulo, porém na segunda parte do nosso estudo, na conversa sobre Allan Kardec com o cético, que é dividido em vários tópicos. Então, os tópicos que iremos ver no estudo de hoje vai falar sobre boa ou má vontade dos espíritos para convencerem e origem das ideias espíritas modernas. Então aqui, o primeiro tópico, boa ou má vontade dos espíritos para convencerem, é a conversa, como nós já falamos aqui nos vídeos anteriores, que Allan Kardec chama o cético de visitante. E a pergunta do visitante é a seguinte: os espíritos devem ter interesse em fazer prosélitos, quer dizer, tentar convencer as pessoas, fazer proselitismo. Por que não consentem mais do que o fazem nos meios para convencer certas pessoas cuja opinião seria de uma grande influência? Aí a resposta de Allan Kardec é que, aparentemente, no momento, eles não têm interesse em convencer certas pessoas, cuja importância não medem como elas mesmas o fazem. É pouco lisonjeiro, eu convenho, mas nós não comandamos suas opiniões, pois os espíritos têm um modo de julgar as coisas que não é sempre o nosso. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos. Enquanto nossa visão está circunscrita pela matéria, limitada pelo círculo estreito no meio do qual nos encontramos, eles abarcam o conjunto. O tempo, que nos parece tão longo, para eles é um instante, assim como a distância, que não é senão um passo. Certos detalhes, que nos parecem de uma importância extrema, para eles são pueris. Em compensação, acham importantes coisas das quais não compreendemos a importância. Para compreendê-los, é preciso se elevar pelo pensamento acima do nosso horizonte material e moral, e nos colocar em sua posição. Não cabe a eles descerem até nós, mas cabe a nós nos elevarmos até eles. E é a isso que nos conduz o estudo e a observação. Os espíritos apreciam os observadores assíduos e conscienciosos, para os quais multiplicam as fontes de luz. O que os afasta não é a dúvida que nasce da ignorância, mas a fatuidade desses pretensos observadores que, nada tendo observado, pretendem colocá-los na berlinda e manobrá-los como a marionetes. É sobretudo o sentimento de hostilidade e de difamação que carregam consigo e que está em seu pensamento, se não está em suas palavras. Para estes, os espíritos nada fazem e se inquietam muito pouco com aquilo que eles possam falar ou pensar, porque sua vez chegará. Por isso, eu disse que o necessário não é a fé, mas a boa fé. Então, o que Allan Kardec está explicando aqui? Que nós não temos como manipular os espíritos, que eles vêm de boa vontade, né? E outra coisa aqui, nós que temos que nos elevar para chegar aos bons espíritos. Então eles não descem até nós. Então nós temos que elevar nosso padrão vibratório para conseguirmos captar toda a mensagem que os bons espíritos querem passar para a gente. Então nós estamos com uma vibração mais baixa, nós nos sintonizamos com espíritos inferiores, né? Então se nós queremos ter uma comunicação elevada, mensagens instrutivas, então nós que temos de elevar nosso pensamento, nosso padrão vibratório até os espíritos benfeitores, através da prece, dos bons sentimentos, da boa intenção das comunicações. Então nós não se tem como manipular, os espíritos, o que contraria aqui a ideia do cético. E outra coisa é que os espíritos eles se afinizam com as pessoas que
são observadores assíduos e conscienciosos, que estudam e querem aprender mais sobre essa comunicação com os espíritos. Então, aqueles que vão por ignorância ou os pretensos observadores, eles nem perdem tempo com isso. Então, nós vamos agora para o outro tópico: origem das ideias espíritas modernas. Pergunta do visitante. Uma coisa que eu desejaria saber, senhor, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Elas são o resultado de uma revelação espontânea dos espíritos ou o resultado de uma crença anterior à sua existência? Compreendeis a importância da minha pergunta, porque, neste último caso, poder-se-ia crer que a imaginação não pode ser posta de lado. A resposta de Kardec, ela é bem extensa, mas é maravilhosa. Então, vamos aqui ver a resposta de Kardec para essa pergunta. Esta questão, senhor, como dissestes, é importante nesse ponto de vista, embora seja difícil admitir-se, supondo-se que essas ideias tenham nascido de uma crença antecipada, que a imaginação tenha podido produzir todos os resultados materiais observados. Com efeito, se o Espiritismo estivesse baseado sobre o pensamento preconcebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da sua realidade, porque se a causa é uma quimera, as próprias consequências devem ser quiméricas, mas as coisas não se passam assim. Anotai primeiro que essa sequência seria completamente ilógica. Os espíritos são a causa e não o efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar a sua causa, mas não é natural imaginar uma causa antes de ter visto os efeitos. Não se poderia, pois, conceber o pensamento dos espíritos, se não estivessem presentes os efeitos que encontrassem sua explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi assim que esse pensamento surgiu, quer dizer, não foi uma hipótese imaginada para explicar certos fenômenos. A primeira suposição que se fez deles foi de uma causa inteiramente material. Assim, longe de os espíritos terem sido uma ideia preconcebida, partiu-se do ponto de vista materialista, o qual, sendo incapaz de tudo explicar, a própria observação conduziu à causa espiritual. Eu falo das ideias espíritas modernas, uma vez que nós sabemos ser essa crença tão velha quanto o mundo. Eis aqui a sequência das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais os ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc., sem causa ostensiva conhecida, e esses fenômenos puderam ser reproduzidos sob a influência de certas pessoas. Até aí nada autorizava a procurar a causa além da ação de um fluido magnético ou outro cujas propriedades eram ainda desconhecidas. Mas não se tardou em reconhecer nesses ruídos e nesses movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já disse, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa inteligência não poderia estar no próprio objeto, porque a matéria não é inteligente. Era o reflexo da inteligência da pessoa ou das pessoas presentes. Assim se pensou primeiro, como eu disse igualmente. Só a experiência poderia se pronunciar, e a experiência demonstrou, por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência dessa inteligência. Ela estava, pois, fora do objeto e fora da pessoa. Quem era ela? Foi ela mesma quem respondeu, declarando pertencer à ordem de seres incorpóreos, designados sob o nome de espíritos. A ideia dos espíritos, pois, não pré-existiu nem foi mesma consecutiva. Em uma palavra, ela não saiu do cérebro, mas foi dada pelos próprios espíritos. E tudo o que soubemos depois a seu respeito foram eles que nos ensinaram. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de comunicação, pôde-se ter conversações seguidas e obter esclarecimentos sobre a natureza desses seres, as condições da sua existência, seu papel no mundo visível. Se se pudesse interrogar assim os seres do mundo dos infinitamente pequenos,
Que coisas curiosas não se aprenderia sobre eles? Supondo-se que, antes do descobrimento da América, existisse um fio elétrico através do Atlântico e que na sua extremidade europeia fossem notados sinais inteligentes, se poderia concluir que na outra extremidade havia seres inteligentes procurando se comunicar. Ter-se-ia podido questioná-los, e eles teriam respondido. Adquirir-se-ia, assim, a certeza da sua existência, o conhecimento dos seus costumes, dos seus hábitos, da sua maneira de ser, sem jamais tê-los visto. Ocorre o mesmo nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram como sinais, meios de advertências, que nos colocaram na trilha de comunicações mais regulares e mais continuadas. E, coisa notável, à medida que os meios mais fáceis de comunicação estão à nossa disposição, os espíritos abandonam os meios primitivos, insuficientes e incômodos, como o mudo que recupera a palavra renuncia à linguagem dos sinais. Que eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, fora da humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência que se encarregou de resolver essas questões. Mas, até que numerosas observações deitaram luz sobre esse assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas estava aberto, e Deus sabe quantas surgiram. Alguns acreditaram serem os espíritos superiores a tudo, outros não viam neles senão demônios. Foi por suas palavras e seus atos que se pôde julgá-los. Suponhamos que entre os habitantes transatlânticos desconhecidos, dos quais falamos, uns tivessem dito coisas boas, enquanto outros fossem notados pelo cinismo de sua linguagem. Ter-se-ia concluído que haveria bons e maus. Foi a isso que se chegou com os espíritos, reconhecendo-se entre eles todos os graus de bondade e de maldade, de ignorância e de saber. Uma vez sabedores dos seus defeitos e qualidades, cabe à nossa prudência distinguir o bom do mal, o verdadeiro do falso, em suas relações conosco, absolutamente como nós fazemos com respeito aos homens. A observação não só nos esclareceu sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre sua natureza e sobre o que poderíamos chamar seu estado fisiológico. Soube-se pelos próprios espíritos que uns são muito felizes e outros muito infelizes, que eles não são seres à parte, de uma natureza excepcional, mas que são as almas daqueles que viveram sobre a terra, onde deixaram seu envoltório corporal, que povoam os espaços, nos cercam e nos acotovelam sem cessar, e entre eles cada um pôde reconhecer, por sinais incontestáveis, seus parentes, seus amigos e aqueles que conheceu neste mundo. Pôde-se segui-los em todas as fases de sua existência de além-túmulo, desde o instante em que deixaram seus corpos, e observar sua situação segundo o gênero de morte e a maneira pela qual viveram sobre a terra. Soube-se, enfim, que não são seres abstratos, imateriais, no sentido absoluto da palavra. Eles têm um envoltório, ao qual demos o nome de perispírito. Perispírito, vem do grego, quer dizer em torno do espírito. Espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível em seu estado normal, mas que em certos casos, e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, e desde então foi explicado o fenômeno das aparições e dos toques sobre elas. Esse envoltório existe durante a vida do corpo e é o laço entre o espírito e a matéria. Na morte do corpo, a alma ou o espírito, o que são a mesma coisa, não se despoja senão do envoltório grosseiro, conservando o segundo, como quando nós tiramos uma roupa de cima para conservar apenas a de baixo, como o germe de um fruto se despoja do envoltório cortical e não conserva senão o perisperma. É esse envoltório semimaterial do espírito o agente dos diferentes fenômenos por meio do qual ele manifesta sua presença. Tal é, em poucas palavras, Senhor, a história do Espiritismo.
Vedes e o reconhecereis ainda melhor, quando tiverdes estudado a fundo, que tudo nele é o resultado da observação e não de um sistema pré-concebido. Então, diante dessa resposta extensa aqui sobre a origem das ideias espíritas modernas, Allan Kardec dá a panorama do espírito, o que está no livro dos Espíritos falando sobre a classe dos espíritos, né? A primeira parte que ele fala aqui, que toda causa, todo efeito inteligente tem uma causa, né? Então, sobre as mesas girantes, né? Então, a mesa não tem vida. Então, o que dava vida àquela suspender da mesa, as pancadas, não era apenas um fluido magnético. Havia uma causa inteligente que fazia dar as respostas às pancadas da mesa. Então, logo houve o meio de se comunicar com os espíritos, até chegar no caso dos médiuns escreventes, chamados psicógrafos, que era muito comum na época. Hoje, a mediunidade mais, né, difundida, né, é através da psicofonia ou a incorporação, né, através da fala. Ainda utiliza-se muito o médium psicógrafo, mas é mais fácil a comunicação através da fala, né, através da psicofonia. Então ele compara aqui esse diálogo entre o mundo corpóreo e incorpóreo como na época do descobrimento, onde os habitantes aqui da América eram desconhecidos, e aí como se aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Onde quem estava na Europa se comunicava com aqui os chamados os povos originários ali das Américas, né? Os ignorantes, né? Depois viu-se que começou a aperfeiçoar essa comunicação. Então ele compara aqui conforme vai se aperfeiçoando o modo de se comunicar com os espíritos, ele faz a comparação de um mudo. Quando ele toma a palavra, ele não vai mais usar mais a língua dos sinais. Então, conforme vai se aprimorando a forma de se comunicar com os espíritos, também vai melhorando a comunicação. E aí a pergunta: quem são esses habitantes? São habitantes de outro mundo? Não. Na verdade, os espíritos somos todos nós, né? Sim, aqui a roupagem corpórea, e da mesma maneira que nós desencarnamos, nós nos encontraremos no plano espiritual, com nossas mesmas manias, os mesmos conhecimentos, os mesmos defeitos, e por sintonia nós vamos estar rodeados daqueles espíritos que temos sintonia, tanto aqui como do lado de lá. Então, se há homens bons ou maus aqui na Terra, também há no plano espiritual. Ali a escala espírita que tem no livro dos espíritos, né? As 3 classes: os espíritos ignorantes, né? Os espíritos bons e os espíritos puros, que é o mais alto grau, daqueles espíritos que não têm mais necessidade de reencarnar. Enquanto isso, são chamados todos nós espíritos errantes, que ainda aquele período entre encarnar e desencarnar, antes de voltar para uma nova vida, ter uma nova etapa reencarnatória, nós passamos por esse período de erraticidade, ainda tendo a necessidade de reencarnar no planeta Terra. Então, antes de atingir esse grau de espíritos puros, todos temos essa necessidade de reencarnar. E aí as qualidades morais que ele fala, né? Que há espíritos felizes, infelizes, né? Aqueles que têm o autoconhecimento, aqueles que são ignorantes. E ele fala aqui do perispírito, que é esse envoltório semimaterial, né? Ele é material, mas não, ele é de uma outra composição, que envolve o espírito, porque o espírito não tem forma, mas ele molda o espírito e também molda o corpo físico. Quando encarnamos, tem um outro envoltório entre o corpo físico e o perispírito chamado duplo etérico, que ao desencarnarmos o corpo, ele, né, tem o desligamento do espírito, e aí esse duplo etérico também se desfaz, né? Ele volta a ser fluido cósmico universal. Então,
o conceito de alma é o espírito encarnado. Então, quando estamos encarnados, nós falamos que temos uma alma. A partir do momento que desencarnamos, voltamos ao plano espiritual, voltamos a ser espíritos. E esse envoltório aí é o que dá as manifestações mediúnicas. No caso que através dos médiuns ali presentes numa reunião mediúnica, de doação de ectoplasma, esse termo criado por Charles Richet, que é essa quantidade de fluido animalizado que nós temos, junto com o fluido do espírito, que faz com que se materialize no espírito, ele se faça visível e até mesmo tangível, que possa se tocar nele por um certo período. Nesse momento nesse caso do espírito se fazer tangível, o grande cientista William Crookes, ele fez vários estudos através da médium Eusapia Palladino, que era uma grande doadora de ectoplasma, que ela conseguia fazer materializar o espírito de Kate King por mais de um ano. Então isso está relatado, há fotos, foi feito todo um estudo sobre isso, sobre a materialização dos espíritos através do ectoplasma dos médiuns. Então essa é a explicação que Allan Kardec deu comparando com a fruta, né? Que a fruta, né, tem um envoltório dela, por dentro, né, a polpa, e continua sendo sendo fruta ainda. Vamos supor, pega uma maçã, a casca é o corpo físico, você tira a casca, ela continua sendo maçã, mas ali o conteúdo dela, a semente, seria ali o espírito, e o que envolve a maçã ali, né? A laranja é um bom exemplo também. A casca da laranja é o corpo, aquela película que encobre a laranja, aquela película branca, é o perispírito, e por dentro o sumo dela é o espírito. Então, um exemplo bem simples de como podemos exemplificar, uma forma mais clara, mais simples, né? O que é o perispírito, o que é o corpo físico e o que é o espírito. Então, vamos aqui para um resumo explicado sobre o estudo de hoje, um resumo comentado. O texto discute a relação entre os espíritos e a capacidade de convencimento, abordando a perspectiva espírita sobre a comunicação e a compreensão do mundo espiritual. A ideia central é que os espíritos não devem ou não têm obrigação de se adaptar à nossa visão material, mas sim que devemos elevar nosso pensamento para compreender sua sabedoria. Eles veem a realidade de uma forma mais ampla e, por isso, podem valorizar aspectos que parecem irrelevantes para nós. Além disso, o texto investiga a origem das ideias espíritas. Afirma que essas ideias não surgiram de uma crença pré-existente na existência de espíritos, mas foram reveladas através de manifestações que inicialmente pareciam inexplicáveis. A observação de fenômenos como ruídos e movimentos de objetos levou as pessoas a concluir que havia uma inteligência por trás deles, resultando na crença na existência dos espíritos que se comunicaram diretamente. Os espíritos, em essência, não são seres estranhos. Eles são almas de pessoas que já viveram na Terra, e essa comunicação com o mundo invisível nos ajuda a entender suas naturezas e condições de existência. Há uma variedade de espíritos, como diferentes graus de bondade e conhecimento. E a experiência nos ensina a discernir entre eles, assim como fazemos com as pessoas. Por fim, o texto reflete a ideia de que o contexto e a forma como percebemos esses seres influenciam nossa compreensão do espiritismo, que é fundamentada na observação e não em teorias pré-concebidas. É uma doutrina que busca desvendar a realidade espiritual através do estudo e da prática. Então esse foi o nosso estudo de hoje sobre esses dois tópicos. E no nosso próximo estudo nós iremos ver apenas um tópico que é um pouco grande, que é sobre meios de comunicação. Dá para discutirmos bem sobre esse tópico.
Então, vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, sobre o nosso estudo de hoje, e que, se for da vontade do Pai, que possamos estar aqui novamente para mais um estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.